As cinzas ainda grudavam na minha pele quando bati na porta do apartamento do meu filho. 3 batidas secas, como meu coração naquele momento. Diogo abriu com aquela cara de sono que eu conhecia desde criança, mas dessa vez havia algo diferente nos seus olhos. Algo que me gelou por dentro antes mesmo dele abrir a boca. Mãe, o que aconteceu com você? Antes de continuar, me conta nos comentários de qual cidade você está acompanhando essa história e se já passou por algo parecido. E não esquece de curtir para não perder histórias como essa. Eu estava irreconhecível. Cabelo queimado nas pontas, roupas fedendo a fumaça, mãos trêmulas segurando uma sacola plástica com os únicos pertences que consegui salvar. O cheiro do incêndio parecia ter se misturado com a minha alma, e eu sabia que Diogo estava vendo pela primeira vez na vida a mãe dele completamente destruída. A casa pegou fogo, consegui sussurrar. Perdi tudo, filho. Tudo. Por um momento achei que ele fosse me abraçar. Por um momento acreditei que o menino carinhoso que eu criei ainda existia dentro daquele homem de 40 anos que morava num apartamento de 3 quartos em Ipanema. Mas então Valentina apareceu atrás dele, de roupão, cabelo solto, e eu vi nos olhos dela exatamente o que estava por vir. Diogo, quem é? Ela perguntou, mesmo sabendo perfeitamente quem eu era. É minha mãe. Parece que é a casa dela. Ele me olhou de novo, e eu juro que por um segundo vi compaixão ali. Pegou fogo. Valentina se aproximou dele, colocou a mão no ombro do meu filho com uma familiaridade que me doeu mais que as queimaduras nas minhas mãos. Eles se entreolharam daquele jeito que casais fazem quando precisam conversar sem palavras, e eu soube que minha sorte havia acabado muito antes de ouvir o que eles tinham a dizer. Mãe, olha, é que... Diogo começou, mas não conseguiu terminar. Foi Valentina quem falou por ele. Dona Gabriela, a gente sente muito pelo que aconteceu. Sério mesmo, mas aqui em casa está meio complicado, sabe? A gente não tem como... Quer dizer, não tem espaço para... 2 semanas, eu interrompi, minha voz saindo mais áspera do que pretendia. Só 2 semanas até eu conseguir resolver as coisas com o seguro. Mãe, Diogo suspirou, como se eu fosse uma criança pedindo algo impossível. Você sabe como é. Val tem o trabalho dela aqui em casa, as reuniões online, e eu também estou com uns projetos importantes. Projetos importantes. Reuniões online. Como se eu não tivesse passado os últimos 40 anos da minha vida criando ele sozinha, trabalhando em 3 empregos diferentes para pagar a escola particular, a natação, as viagens de formatura. Como se eu não tivesse aberto mão de tudo, inclusive do grande amor da minha vida, para me dedicar inteiramente àquele menino que agora estava me mandando embora. Eu não vou atrapalhar. Tentei mais uma vez. Posso dormir no sofá. Nem vão perceber que eu estou aqui. Valentina riu. Não foi uma risada maldosa, foi pior. Foi uma risada de desprezo, daquelas que fazem você se sentir pequena, insignificante. Dona Gabriela, com todo respeito, mas a senhora está cheirando a fumaça. Nossa casa é toda clara, os tecidos... Ia ficar um cheiro horrível. O cheiro horrível era eu. A mulher que carregou Diogo no colo por 9 meses, que passou noites acordada quando ele tinha febre, que economizou cada centavo para dar a ele a melhor vida possível, agora era apenas um cheiro horrível que poderia manchar os tecidos claros da casa dele. Diogo, olhei diretamente para meu filho, ignorando Valentina completamente. Filho, estou pedindo ajuda. Sua mãe está pedindo ajuda. Ele desviou o olhar. Esse foi o momento exato em que senti meu coração se partir em 1000 pedaços, porque reconheci naquele gesto a mesma covardia que ele demonstrava quando era criança e quebrava alguma coisa. A diferença é que agora quem estava quebrada era eu, e não havia mais uma mãe ali para consertar. Mãe, olha, eu posso te dar algum dinheiro para você ficar num hotel alguns dias, só até você se organizar, entende? Mas aqui mesmo não vai dar. Dinheiro para um hotel. Como se fosse uma estranha, uma conhecida distante que merecia caridade. Não sua mãe. Não a mulher que havia dedicado a vida inteira a ele. Quanto tempo você acha que é alguns dias, Diogo? Sei lá, mãe. 1 semana? 2? Tempo suficiente para você dar entrada nos papéis do seguro e tal. 1 semana. 2, se eu tivesse sorte.
Aos 65 anos, eu tinha exatamente uma semana de valor na vida do meu único filho. Valentina aproveitou meu silêncio para cravar a última estaca no meu coração. E a gente acha melhor a senhora procurar um psicólogo também, né? Para lidar com o trauma. Isso de perder tudo deve ser muito difícil. Trauma. Ela estava certa sobre uma coisa. Eu estava traumatizada. Mas não pelo fogo. Estava traumatizada por descobrir que havia criado um homem capaz de me dar as costas no momento em que eu mais precisava dele. Peguei o dinheiro que Diogo me estendeu. Não muito, o suficiente para alguns dias num hotel barato de Copacabana, desses que cobram por noite e não fazem perguntas. Guardei as notas no bolso da calça que ainda cheirava a fumaça e me virei para ir embora. Mãe! Diogo me chamou quando eu já estava quase no elevador. Por um segundo, achei que ele tinha mudado de ideia. Você vai ficar bem? Vou. Menti, apertando o botão do elevador. Sempre fiquei. Mas enquanto descia os 8 andares até o térreo, eu sabia que estava mentindo. Não ia ficar bem. Aos 65 anos, depois de perder tudo que eu havia construído, depois de ser rejeitada pelo único filho que eu tinha, eu não fazia a menor ideia de como ia ficar bem. O hotel que encontrei ficava numa rua lateral de Copacabana, daquelas que não aparecem nos cartões postais. Quarto pequeno, cama que rangia, papel de parede descascando, mas era limpo e me daria tempo para pensar. Para descobrir o que uma mulher da minha idade faz quando perde absolutamente tudo. Na primeira noite, chorei até não ter mais lágrimas. Na segunda, fiquei olhando o teto tentando entender onde foi que eu errei na criação do Diogo. Na terceira, comecei a revirar os poucos pertences que havia conseguido salvar do incêndio, procurando por algum documento importante que eu pudesse ter esquecido. Foi então que encontrei. No meio de papéis chamuscados e fotografias danificadas, havia uma carteira de couro que pertenceu ao meu pai. Dentro dela, junto com documentos antigos e uma nota de R$ 5 esquecida, estava um cartão de visitas amarelado pelo tempo. Um cartão que eu carregava há mais de 40 anos, como se fosse um amuleto, uma lembrança de uma época em que eu ainda acreditava no amor eterno. Rafael Delgado, Construções e Incorporações Ltda. O nome estava escrito numa fonte elegante, e embaixo havia um número de telefone que provavelmente nem existia mais. Mas eu lembrava dele como se tivesse sido ontem. Rafael, o homem por quem eu me apaixonei perdidamente quando tinha 22 anos, em Santos, numa festa de casamento de uma prima distante. Ele era estudante de engenharia na época, cheio de sonhos e planos grandiosos. Falava de construir prédios que tocariam as nuvens, de mudar a paisagem das grandes cidades, de enriquecer, ajudando as pessoas a realizarem o sonho da casa própria. Eu era recém-formada em pedagogia, trabalhava numa escola municipal e morava com meus pais num sobrado simples na Vila Madalena. Nos conhecemos numa daquelas coincidências que parecem coisa do destino. Eu estava saindo da festa mais cedo porque tinha que trabalhar no dia seguinte, e ele estava na porta fumando um cigarro, olhando para o céu estrelado como se estivesse calculando a altura dos prédios que um dia ia construir. Vai embora já? Ele perguntou quando me viu passando. Tenho aula amanhã cedo, respondi, tentando parecer mais sofisticada do que realmente era. Professora? Ainda estou aprendendo. Ele sorriu daquele jeito que me fez perder o chão. Eu também. Estou aprendendo a construir o futuro. Parece clichê agora. Mas naquela época, aquelas palavras soaram como poesia pura. Conversamos até o sol nascer, sentados na escadaria da igreja, falando sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Ele me contou que vinha de uma família pobre do interior de São Paulo, que era o primeiro da família a fazer faculdade, que queria provar para o mundo que um menino de Bauru podia se tornar um dos maiores empresários do país. Eu me apaixonei por Rafael naquela mesma noite. Não apenas pela aparência dele, que era linda, mas pela forma como ele falava sobre o futuro, como se tivesse certeza absoluta de que tudo ia dar certo. Era uma confiança contagiante, uma esperança que me fez acreditar que talvez eu também pudesse sonhar maior. Namoramos por 2 anos. 2 anos intensos, apaixonados, cheios de planos que fazíamos juntos. Ele se formaria, abriria sua empresa, construiria seu primeiro prédio. Eu continuaria dando aula,
Mas também abriria minha própria escola, talvez escrevesse livros infantis. Nos casaríamos numa cerimônia simples, teríamos 3 filhos, uma casa com jardim. Mas então descobri que estava grávida. E você? O que faria se descobrisse que estava grávida aos 24 anos de um homem que ainda estava construindo a carreira, numa época em que filhos antes do casamento eram motivo de escândalo? Rafael ficou em choque quando contei. Não foi raiva, não foi rejeição, foi um silêncio que durou dias inteiros. Ele precisava de tempo para pensar, disse. Tempo para reorganizar os planos. Tempo para entender como uma gravidez não planejada se encaixaria nos sonhos dele. Eu esperei. 2 semanas, 3, 1 mês. Rafael aparecia cada vez menos. As ligações foram ficando mais espaçadas e quando finalmente nos encontramos, numa lanchonete no centro de São Paulo, eu já sabia o que ele ia dizer. Gabi, ele segurou minha mão por cima da mesa e eu senti que aquela seria a última vez. Eu te amo. Nunca duvide disso. Mas eu não posso ser pai agora. Não posso. Estou começando a empresa. Preciso focar em construir alguma coisa sólida antes de pensar em família. E se eu criar sozinha? Perguntei, ainda agarrada à esperança. Não quero que você faça isso comigo. Quero que você seja livre para encontrar alguém que possa te dar tudo o que você merece agora, não daqui a 10 anos. Livre. Ele queria que eu fosse livre. Como se liberdade fosse o que eu queria naquele momento. Como se não preferisse 1000 vezes ficar presa a ele pelo resto da vida. Rafael, eu não preciso de muito. Só preciso de você. Ele chorou. Foi a primeira e única vez que vi Rafael chorar. E de alguma forma, aquilo doeu mais que qualquer palavra que ele poderia ter dito. Porque eu sabia que ele estava sofrendo tanto quanto eu, mas que ainda assim estava escolhendo me deixar ir embora. Um dia você vai entender, disse, colocando o cartão de visitas na minha mão. Um dia, quando eu tiver conseguido construir tudo o que sonhei, vou voltar para você. E se você ainda quiser, se ainda houver uma chance, a gente recomeça do jeito certo. O cartão de visitas estava quentinho na minha palma, como se tivesse acabado de sair da gráfica. Eu olhei para ele e disse as palavras que carregaria pelo resto da vida. Eu vou esperar. Mas eu não esperei. 3 meses depois, conheci Henrique numa festa junina da escola onde eu trabalhava. Henrique era contador, homem simples, confiável, que não sonhava em tocar as nuvens, mas que me ofereceu estabilidade e a promessa de uma vida sem sobressaltos. Quando o Diogo nasceu, Henrique assumiu como se fosse filho dele, me deu seu sobrenome, nos deu uma casa pequena, mas aconchegante em Santa Teresa. Foram 20 anos de casamento tranquilo. Não apaixonado como tinha sido com Rafael, mas seguro, previsível. Henrique era um bom homem, um bom pai para Diogo, e quando morreu de infarto aos 58 anos, eu chorei genuinamente por ele. Chorei pela perda, pela solidão que voltaria a sentir, pela estabilidade que estava perdendo de novo. Mas durante todos esses anos, mesmo nos momentos mais felizes com Henrique, eu nunca joguei fora o cartão de Rafael. Guardava na carteira do meu pai, como um segredo, uma lembrança de uma paixão que tinha sido grande demais para caber numa vida pequena como a minha. E agora, 40 anos depois, sentada na cama de um hotel barato em Copacabana, com 65 anos, sem casa, sem dinheiro, sem o apoio do meu único filho, eu estava olhando para aquele cartão amarelado e me perguntando uma coisa absurda. Será que Rafael ainda existia? Será que a empresa dele tinha dado certo? Será que ele se lembrava de mim? Será que eu tinha coragem de ligar? Peguei meu celular com mãos trêmulas. O número no cartão provavelmente não existia mais, mas numa era em que tudo pode ser encontrado na internet, talvez houvesse uma chance. Uma chance remota, ridícula, desesperada, mas uma chance. Digitei Rafael Delgado Construções São Paulo, no Google. O que apareceu na tela me deixou sem ar. Delgado Incorporações, um dos maiores grupos imobiliários do Brasil. Não era apenas um empresário bem-sucedido. Rafael tinha se tornado exatamente o que sonhou em ser, um magnata. A foto no site mostrava um homem de cabelos grisalhos, elegante, sorrindo ao lado de uma maquete de um dos arranha-céus mais famosos de São Paulo. Ainda bonito, ainda com aqueles olhos determinados que me fizeram perder o chão 40 anos atrás.
Cliquei em Contato e encontrei um número de telefone. Um número real, atual, que poderia me conectar com Rafael depois de 4 décadas. Será que eu deveria ligar? Será que depois de tanto tempo, depois de tudo que havia acontecido, eu tinha o direito de procurá-lo? O que eu diria? Oi, Rafael, lembra de mim? Sou aquela que você abandonou grávida há 40 anos e que agora está numa situação desesperadora? Mas então, olhei ao redor daquele quarto pequeno e sujo, lembrei da cara de nojo da Valentina, da covardia do Diogo, da solidão absoluta que estava sentindo e pensei, o que eu tenho a perder? Respirei fundo e disquei o número. O telefone tocou 3 vezes antes de alguém atender. Uma voz feminina, profissional, educada. Delgado Incorporações, boa tarde. Minha voz saiu rouca, hesitante. Boa tarde. Eu gostaria de falar com o Rafael Delgado. O senhor Rafael está em reunião no momento. Posso anotar um recado ou transferir para algum dos diretores? Fechei os olhos. Claro que ele estaria em reunião. Claro que um homem como Rafael, depois de 40 anos construindo um império, não atenderia telefone pessoalmente. Eu tinha sido ridícula em pensar que poderia simplesmente ligar e falar com ele. Na verdade, é um assunto pessoal. Tentei explicar. Muito pessoal. Sou uma antiga amiga dele, Gabriela Almeida. Se a senhora pudesse pelo menos dar o recado? Houve uma pausa do outro lado da linha. Um momento, por favor. Fiquei na linha por 5 minutos eternos, ouvindo uma música instrumental que provavelmente tocava no escritório mais elegante que eu jamais tinha imaginado. Estava quase desligando quando ouvi uma voz masculina. Uma voz que reconheci imediatamente, apesar dos 40 anos que se passaram. Gabriela? Meu coração parou. Era Rafael. Era realmente... Nunca te esqueci. Meu coração parou. Era Rafael. Era realmente Rafael falando meu nome com a mesma entonação de quando éramos jovens, como se não tivesse passado nenhum dia. Rafael, sussurrei. E foi como se os 40 anos tivessem desaparecido num segundo. Meu Deus, Gabriela, depois de tanto tempo, onde você está? Como você está? A preocupação na voz dele me fez começar a chorar. Não era piedade, não era polidez. Era preocupação genuína, como se ele realmente se importasse, como se tivesse passado todos esses anos se perguntando sobre mim. Não estou muito bem, Rafael, admiti, e então toda a história saiu numa enxurrada. O incêndio, a perda da casa, a rejeição do Diogo, o hotel barato, a solidão absoluta. Falei sem parar, como se estivesse me confessando, como se ele fosse a única pessoa no mundo que poderia me entender. Ele me ouviu em silêncio, sem me interromper nenhuma vez. Quando terminei, havia apenas o som da nossa respiração na linha. Gabriela, me diz onde você está. Agora. Rafael, eu não estou ligando para pedir ajuda. Eu precisava ouvir uma voz conhecida. Alguém que... Me diz onde você está. Ele repetiu, mais firme dessa vez. Endereço completo. Dei o nome do hotel e o endereço, ainda tentando explicar que não queria incomodá-lo, que só precisava falar com alguém. Mas Rafael já tinha desligado. 1 hora depois, alguém bateu na porta do meu quarto. 3 batidas como eu tinha feito na porta do Diogo. Mas dessa vez, quando abri, era Rafael parado ali. 40 anos mais velho, cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos, mas ainda com aquele sorriso que me fazia perder o chão. Usava um terno elegante, caro, mas tinha tirado a gravata e aberto o primeiro botão da camisa, como se tivesse saído correndo de uma reunião importante só para me ver. Oi, Gabi. Gabi, ninguém me chamava assim há décadas. Henrique sempre me chamou de Gabriela, Diogo de mãe. Mas Rafael me chamava de Gabi, como se eu ainda fosse aquela menina de 22 anos que acreditava em finais felizes. Rafael! Foi tudo que consegui dizer antes de começar a chorar de novo. Ele entrou no quarto e me abraçou. Um abraço longo, apertado, como se estivesse tentando compensar 40 anos de ausência num só gesto. Eu me permiti ficar ali, nos braços dele, sentindo um calor e uma segurança que não sentia há muito tempo. Olha só esse lugar, ele disse, olhando ao redor do quarto miserável. Você não vai ficar aqui nem mais 1 minuto. Rafael, eu não posso aceitar. Claro que pode. Você acha que eu ia deixar você numa situação dessas?
Ele segurou meu rosto com as duas mãos, me obrigando a olhar diretamente nos olhos dele. Gabriela, eu passei 40 anos me arrependendo de ter deixado você ir embora. 40 anos. Você acha que agora que te encontrei de novo, eu vou deixar você se virar sozinha? E vocês? O que fariam se o grande amor da vida de vocês aparecesse na porta depois de 40 anos? Conseguiriam confiar de novo? Conseguiriam acreditar que dessa vez seria diferente? Eu queria acreditar. Queria tanto acreditar que aquilo não era um sonho, que Rafael realmente tinha aparecido como um anjo da guarda no momento mais sombrio da minha vida. Mas 40 anos de decepções me ensinaram a ser cautelosa. Rafael, você não me deve nada. Você seguiu sua vida, construiu seu império, provavelmente tem família. Não tenho família. Ele me interrompeu. Nunca me casei. Nunca tive filhos. Isso me chocou mais do que qualquer outra coisa que ele poderia ter dito. Rafael, um homem bem-sucedido, rico, charmoso, nunca tinha constituído família? Como assim nunca se casou? Ele sorriu tristemente. Porque nunca encontrei ninguém que me fizesse sentir o que você me fazia sentir. Tentei, Gabi. Tentei muitas vezes. Namorei, noivaiei 2 vezes, mas sempre havia algo faltando. Sempre havia uma lembrança de uma menina de olhos grandes que me esperaria para sempre. Mas eu não esperei, confessei, sentindo o peso da culpa. Eu me casei com outro homem. Tive uma vida inteira com ele. Eu sei. E está tudo bem. Você fez o que tinha que fazer. Eu não estava preparado para ser o homem que você precisava naquela época. Mas agora, ele acariciou meu rosto suavemente. Agora eu posso ser. Rafael me ajudou a juntar meus poucos pertences e me levou para fora daquele hotel. No estacionamento, havia um carro preto e elegante com motorista. Não era ostentação, era apenas a vida dele, a realidade de um homem que tinha conseguido realizar todos os sonhos que compartilhara comigo quando éramos jovens. Durante o trajeto até a casa dele, ficamos em silêncio. Eu olhava pela janela a paisagem do rio passando, tentando processar o que estava acontecendo. Era real? Rafael realmente tinha aparecido na minha vida como um milagre exatamente quando eu mais precisava? A casa era uma mansão na Barra da Tijuca, com vista para o mar. Não era exagerada, não era vulgar, mas era claramente a casa de um homem muito rico. Jardins bem cuidados, piscina, uma varanda enorme com vista para a praia. Rafael, isso é absurdo, murmurei quando entramos. Eu não posso ficar aqui. Por que não? Porque eu não sou mais aquela menina que você conheceu. Sou uma mulher de 65 anos, sem dinheiro, sem casa, sem nada para oferecer. Ele parou na frente de um grande espelho na sala e me colocou ao lado dele. Sabe o que eu vejo aqui? Eu via uma mulher desgastada, com cabelos grisalhos mal cortados, roupas que cheiravam a fumaça, olhos inchados de tanto chorar. Ao lado de Rafael, que mesmo aos 68 anos ainda tinha porte de galã, eu parecia uma mendiga. Eu vejo a única mulher que eu amei de verdade na vida, disse ele, olhando para o nosso reflexo. Vejo a mulher que me inspirou a construir tudo isso. Ele gesticulou para a casa luxuosa ao redor. Porque cada prédio que eu construí, cada apartamento que eu vendi, cada negócio que eu fechei, tudo foi com a esperança de um dia ser digno de você. Comecei a chorar de novo, mas dessa vez não era de tristeza. Era de alívio, de uma felicidade que eu não sabia se merecia. Você construiu tudo isso pensando em mim? Construí esperando que você aparecesse na minha vida de novo. E agora, você está aqui. Rafael me levou até o quarto de hóspedes, um ambiente mais bonito que qualquer lugar onde eu já tinha morado. Cama king size, banheiro com banheira de hidromassagem, closet maior que o meu antigo quarto. Na cômoda havia roupas femininas, caras, elegantes, exatamente no meu tamanho. Como você sabia? Liguei para uma personal shopper e pedi para ela trazer algumas opções. Chutei o tamanho, mas acho que acertei. Peguei um vestido azul marinho, de tecido fino, elegante, mas não extravagante. Era o tipo de roupa que eu nunca tive coragem de usar, que sempre achei sofisticada demais para uma professora aposentada de escola pública. Rafael, isso deve ter custado uma fortuna.
Gabi, eu tenho mais dinheiro do que consigo gastar. Deixa eu cuidar de você. Deixa eu compensar os 40 anos que não estive aqui. Tomei o banho mais longo da minha vida naquela banheira de hidromassagem. Lavei os cabelos com shampoos caros que cheiravam a flores, usei cremes que deixaram minha pele macia como não ficava há anos. Quando me olhei no espelho, vestindo aquele vestido azul marinho, pela primeira vez em semanas me reconheci. Não era mais a mulher destruída que havia batido na porta do Diogo. Não era mais a mulher desesperada que havia dormido num hotel barato. Era Gabriela de novo. Era Gabi. Jantamos na varanda, com vista para o mar. Rafael havia preparado uma mesa simples, mas elegante, com velas e flores. Nada exagerado, nada que parecesse teatral. Apenas um jantar entre duas pessoas que tinham muito o que conversar. Me conta dos seus anos, ele disse, servindo um vinho que provavelmente custava mais do que minha aposentadoria de um mês. Contei sobre Henrique, sobre como ele tinha sido um bom marido, um bom pai para Diogo. Contei sobre meus anos como professora, sobre os alunos que marcaram minha vida, sobre a aposentadoria tranquila que eu pensava que teria. Rafael me ouviu com atenção genuína, sem ciúmes, sem julgamentos. Você foi feliz com ele? Era uma pergunta difícil. Fui. De um jeito diferente, mas fui. Henrique me deu estabilidade, segurança. Ele me respeitava. Mas nunca foi o que eu senti por você, admiti. Com Henrique era amor cômodo, previsível. Com você era paixão, era fogo. Era a sensação de que o mundo poderia acabar e não importaria desde que estivéssemos juntos. Rafael sorriu. Eu nunca esqueci essa sensação. Nunca consegui sentir isso com mais ninguém. Por que você nunca me procurou, Rafael? Em 40 anos você nunca teve curiosidade de saber como eu estava? Ele ficou sério. Tive, muitas vezes. Especialmente depois que a empresa decolou, quando eu finalmente tinha condições de te oferecer a vida que você merecia. Mas aí descobri que você tinha se casado, que estava feliz, que tinha um filho. Não achei que tivesse o direito de aparecer na sua vida e bagunçar tudo. Como você descobriu? Contratei um detetive particular. Não para te perseguir, apenas para saber se você estava bem. Quando soube que você estava casada, feliz, com uma família, decidi que a melhor coisa que eu podia fazer por você era te deixar em paz. Isso me tocou profundamente. Rafael havia me observado de longe todos esses anos, garantindo que eu estava bem, mas respeitando minha vida e minhas escolhas. Era um tipo de amor que eu nunca tinha experimentado. Generoso, desinteressado, verdadeiro. E depois que Henrique morreu, considerei te procurar, mas você tinha 60 anos, uma vida estabelecida, um filho adulto. Achei que seria egoísmo da minha parte aparecer e mexer com a sua vida. Até hoje, confirmou. Quando você ligou, quando ouvi sua voz, foi como se o universo estivesse me dando uma segunda chance. Uma chance de finalmente fazer as coisas direito. Conversamos até altas horas. Rafael me contou sobre os primeiros anos difíceis da empresa, sobre como quase faliu 2 vezes antes de conseguir o primeiro grande contrato. Me mostrou fotos dos prédios que construiu, dos projetos que mais o orgulhavam. Falou sobre a solidão de ser bem-sucedido, mas não ter com quem compartilhar as vitórias. Sabe qual foi o momento mais difícil da minha vida? Perguntou quando já passava da meia-noite. Qual? Quando inaugurei meu primeiro arranha-céu em São Paulo. Era um sonho que eu tinha desde os 20 anos. Estava ali, vendo aquele prédio que eu tinha construído, sabendo que havia conseguido, que tinha realizado tudo o que prometera para mim mesmo. E a única coisa que eu conseguia pensar era, se a Gabi estivesse aqui, se ela pudesse ver isso. Comecei a chorar novamente. Rafael, promete uma coisa para mim, disse, segurando minha mão. Promete que dessa vez você vai ficar. Que não vai sair correndo. Que não vai achar que não merece. Que não vai ter medo de ser feliz. Eu tenho medo, confessei. Tenho medo de que isso seja bom demais para ser verdade. Tenho medo de acordar e descobrir que é só um sonho. Não é sonho, Gabi. É a vida que sempre deveria ter sido nossa. Passamos uma semana inteira naquela bolha perfeita. Rafael cancelou reuniões, delegou responsabilidades, dedicou tempo integral para me fazer sentir especial. Passeamos pela cidade, jantamos nos melhores restaurantes, conversamos horas a fio sobre tudo e sobre nada.
Ele me levou para conhecer alguns dos prédios que havia construído, me mostrou projetos futuros, me tratou como se eu fosse a coisa mais importante da vida dele. E pela primeira vez em décadas, eu me senti importante para alguém. Mas no fundo da minha mente havia uma preocupação constante. Diogo. Meu filho não sabia onde eu estava. Provavelmente nem tinha se dado ao trabalho de ligar para o hotel para saber se eu estava bem. Mas ele ainda era meu filho. E por mais que tivesse me machucado, eu não conseguia simplesmente apagar 40 anos de maternidade. Você precisa ligar para ele, disse Rafael numa tarde, como se tivesse lido meus pensamentos. Ele não merece. Não é sobre o que ele merece. É sobre você ter paz de espírito. Você vai sempre se perguntar e se, a menos que resolva essa situação. Rafael estava certo. No 8º dia na casa dele, peguei coragem e liguei para Diogo. Mãe, onde você está? Fui no hotel te procurar e falaram que você tinha saído há uma semana. Pela primeira vez, havia preocupação na voz dele. Talvez até um pouco de culpa. Estou bem, Diogo. Estou hospedada com um amigo. Que amigo? Que história é essa? Contei sobre Rafael, sobre o reencontro, sobre como ele havia me acolhido. A cada palavra, o silêncio do outro lado da linha ficava mais tenso. Mãe, você não conhece esse homem há 40 anos. Como pode confiar nele assim? Engraçado você falar de confiança, respondi, sem conseguir esconder a amargura na voz. Onde você estava quando eu precisei confiar em alguém? Mãe, para com isso. Você sabe que nossa situação estava complicada. Diogo, sua mãe havia perdido tudo. Tudo. E você me ofereceu uma semana num hotel barato. E esse homem te ofereceu o quê? Caridade? Você não acha estranho um ricaço aparecer do nada querendo ajudar? Ricaço. Ele havia reduzido Rafael, o homem que me amou por 40 anos, a um ricaço. Como se não houvesse história, como se não houvesse sentimento, como se fosse tudo uma transação comercial. Diogo, Rafael me ofereceu algo que você negou. Dignidade. Houve uma longa pausa. Mãe, eu quero te ver. Preciso conhecer esse homem. Para quê? Para ter certeza de que você está segura. Que ele não está se aproveitando de você. Se aproveitando de mim. Como se uma mulher de 65 anos não tivesse capacidade de tomar suas próprias decisões. Como se eu fosse uma criança que precisava da proteção do filho que me rejeitou quando eu mais precisei. Diogo, eu estou bem, melhor do que estive em muito tempo. Mesmo assim, eu quero conhecê-lo. É meu direito como seu filho. Seu direito como meu filho. Interessante como Diogo havia descoberto seus direitos filiais exatamente quando soube que eu estava sendo cuidada por um homem rico. Está bem, concordei, contra meu melhor julgamento. Mas vai ser aqui, na casa do Rafael, e você vai tratá-lo com respeito. Marquei o encontro para o dia seguinte. Quando contei para Rafael, ele apenas sorriu. Vai ser interessante conhecer o famoso Diogo, disse ele. Rafael, ele vai ser difícil. Ele vai tentar me convencer a ir embora. E você vai? Olhei para o homem que havia me salvado da ruína, que me fazia sentir amada e desejada aos 65 anos, que me oferecia uma segunda chance de felicidade. Nunca mais. Diogo chegou no horário marcado, 3 horas da tarde de uma quinta-feira ensolarada. Mas não veio sozinho. Valentina estava com ele, vestida como se fosse para uma reunião de negócios, com aquela postura de quem estava ali para investigar e julgar. Eu os recebi na sala principal, usando um vestido bege que Rafael havia me dado, sentindo-me mais elegante e confiante do que me sentia há anos. Rafael estava ao meu lado, impecável num terno azul marinho, mas descontraído, como se receber visitas hostis fosse algo corriqueiro na vida dele. Diogo, Valentina. Cumprimentei, tentando manter a civilidade. Este é Rafael Delgado. Rafael se adiantou com a mão estendida e um sorriso cordial. Prazer conhecê-los. A Gabriela fala muito de vocês. Diogo apertou a mão dele, mas eu conhecia meu filho o suficiente para perceber que ele estava fazendo uma avaliação. Olhava para a casa, para Rafael, para mim, como se estivesse calculando valores, possibilidades, ameaças. Prazer, disse Diogo, sem muito entusiasmo. Lugar bonito que você tem aqui. Obrigado. Sentam, por favor. Posso oferecer alguma coisa? Café? Água? Estamos bem.
Valentina respondeu antes que Diogo pudesse falar. Na verdade, viemos aqui para conversar com Dona Gabriela sobre a situação dela. A situação dela, como se eu fosse um problema a ser resolvido, não uma pessoa capaz de tomar suas próprias decisões. Que situação? Perguntou Rafael, mantendo o tom educado, mas com uma firmeza subjacente que eu reconhecia dos tempos de juventude. Olha, seu Rafael. Diogo se inclinou para a frente, assumindo aquela postura que usava quando queria parecer importante. Eu entendo que o senhor teve boas intenções ajudando minha mãe, e nós agradecemos de verdade. Mas agora que ela está melhor, que teve tempo para se recuperar do trauma, é hora dela voltar para casa. Que casa? Perguntei. A minha queimou, lembra? Mãe, a gente já conversou sobre isso. Você pode ficar conosco até resolver a situação do seguro. Até resolver a situação do seguro. A mesma proposta que ele havia recusado quando eu realmente precisava. Agora, magicamente, havia espaço para mim no apartamento dele. Que coincidência, disse, sem conseguir esconder o sarcasmo. Quando eu estava suja de fumaça e desesperada, vocês não tinham espaço. Agora que estou bem arrumada e hospedada numa mansão, apareceu lugar para mim. Valentina se remexeu desconfortavelmente na poltrona. Dona Gabriela, não é bem assim. É exatamente assim, a interrompi. Vocês me rejeitaram quando eu mais precisei. Me ofereceram uma semana num hotel como se eu fosse uma mendiga. E agora querem que eu volte porque descobriram que estou sendo bem tratada? Mãe, você não conhece esse homem, Diogo disse, gesticulando na direção de Rafael como se ele não estivesse presente. Pode ser que ele tenha segundas intenções. Rafael riu. Não foi uma risada debochada, foi genuinamente divertida. Que segundas intenções eu poderia ter com sua mãe, Diogo? Não sei. Talvez você queira que ela cuide de você na velhice. Ou talvez queira casar com ela para ter alguém para deixar a herança. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eu olhei para meu filho e, pela primeira vez na vida, senti vergonha dele. Vergonha do homem mesquinho e pequeno que eu havia criado. Diogo, disse Rafael. E havia algo na voz dele que fez meu filho se endireitar na cadeira. Eu tenho 68 anos e uma fortuna de mais de 200 milhões de reais. Minha saúde é excelente, tenho empregados que cuidam da casa, médicos particulares, plano de saúde vitalício. Não preciso de ninguém para cuidar de mim. 200 milhões. O número ecoou na sala como uma bomba. Vi os olhos de Diogo e Valentina se arregalarem. Quanto à herança, Rafael continuou, já está tudo destinado para instituições de caridade. Sempre foi assim. Sua mãe sabe disso. Era verdade. Rafael havia me contado sobre suas doações, sobre como pretendia deixar a maior parte de sua fortuna para organizações que ajudavam crianças carentes e programas de educação. Era mais uma das coisas que me fizeram me apaixonar por ele novamente. Sua generosidade genuína. Então por que está fazendo isso? Perguntou Valentina, com uma agressividade que me surpreendeu. Fazendo o quê? Bancando Dona Gabriela, dando roupas caras, hospedando ela numa mansão. Se não quer nada em troca, por que está fazendo isso? Rafael olhou para mim antes de responder, e naquele olhar eu vi 40 anos de amor reprimido, 40 anos de arrependimento, 40 anos de esperança. Porque eu amo ela, disse simplesmente. Sempre amei. E agora que o destino me deu uma segunda chance, não vou desperdiçar. Vocês conseguem imaginar o que é ouvir isso depois de 65 anos de vida? Depois de décadas achando que o grande amor da sua vida tinha sido apenas uma ilusão de juventude? Depois de anos se sentindo invisível, descartável, inútil? Diogo riu. Foi uma risada cínica, desagradável. Amor, vocês têm 60 e poucos anos. Não são mais adolescentes para ficar brincando de amor eterno. Que idade você acha que o amor tem limite, filho? Perguntei, sentindo uma raiva crescer dentro de mim. Mãe, seja realista. Você mal conhece esse homem. Ele pode ser um golpista, um aproveitador? Um aproveitador? Rafael se levantou da poltrona e, pela primeira vez desde que eles chegaram, sua educação estava sendo testada. Jovem, sua mãe chegou aqui sem nada, literalmente nada. O que exatamente você acha que eu poderia estar tentando aproveitar? Não sei, mas... Não sabe porque não há nada, completei. Diogo,
Rafael me acolheu quando vocês me rejeitaram. Me tratou com dignidade quando vocês me trataram como um estorvo. Me fez sentir amada quando vocês me fizeram sentir descartável. Nós não fizemos isso, protestou Valentina. Nós só não tínhamos condições. Condições? Explodi. Vocês moram num apartamento de 3 quartos em Ipanema. Tem uma empregada que vai 2 vezes por semana. Valentina, você ganha mais de 10 mil reais por mês trabalhando em casa. Que condições vocês não tinham para me dar um sofá por uma semana? Valentina emudeceu. Diogo se remexeu na cadeira, claramente desconfortável. A verdade é que vocês tinham condições, continuei. Vocês simplesmente não quiseram. Não acharam que eu valia o incômodo. Mãe, não é assim. É exatamente assim, Diogo. E agora que descobriram que estou sendo bem tratada por um homem rico, apareceram aqui fingindo preocupação. Acham que eu não vejo o que está acontecendo? O silêncio voltou a dominar a sala. Rafael se sentou ao meu lado e segurou minha mão. Um gesto simples, mas que me deu força para continuar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, disse, olhando diretamente para meu filho. Se Rafael fosse um faxineiro aposentado que me acolheu numa casa popular em Bangu, vocês estariam aqui hoje? Diogo não respondeu, mas sua expressão me deu a resposta. Vocês só apareceram aqui porque descobriram que ele é rico, porque de repente vem uma oportunidade, um interesse. Onde vocês estavam quando eu precisava? Mãe, eu posso explicar? Não precisa explicar, filho. Eu entendi perfeitamente. Me levantei da poltrona, Rafael fez o mesmo ao meu lado. Diogo, Valentina, obrigada pela visita. Mas como podem ver, estou muito bem. Melhor do que estive em anos. Mãe, você não pode estar falando sério sobre ficar aqui. Por que não posso? Porque você mal conhece esse homem. Porque vocês não se veem há 40 anos. Porque pode ser perigoso. Perigoso? Ri. Diogo, o que há de perigoso em ser tratada com carinho e respeito? O que há de perigoso em me sentir amada e desejada aos 65 anos? E se der errado, mãe? E se esse relacionamento não funcionar? E se der certo? Retruquei. E se for exatamente o que eu precisava para ser feliz nos meus últimos anos de vida? Valentina se levantou, claramente impaciente. Diogo, acho que sua mãe já tomou a decisão dela. É verdade, concordei. Tomei. E pela primeira vez em muitos anos, foi uma decisão pensando na minha felicidade, não na conveniência dos outros. Diogo me olhou com uma expressão que não consegui decifrar. Havia mágoa ali, talvez até arrependimento, mas também algo que parecia suspeitamente com interesse financeiro. Está bem, mãe. Se é isso que você quer? Ele fez uma pausa, como se estivesse calculando algo. Mas eu gostaria de manter contato. Você continua sendo minha mãe. Claro que sim, disse Rafael antes que eu pudesse responder. Gabriela sempre será sua mãe. A porta desta casa está sempre aberta para você, Diogo. Desde que você venha com respeito e boa vontade. Era uma oferta generosa, mais generosa do que Diogo merecia. Mas eu conhecia Rafael. Ele estava sendo educado por mim, tentando manter a paz familiar. Obrigado, Diogo murmurou, mas eu podia ver que ele estava pensando em outra coisa. Depois que eles foram embora, Rafael e eu ficamos sentados na varanda, olhando o pôr do sol sobre o mar. Você acha que eu fui muito dura com ele? Perguntei. Acho que você foi honesta. E estava na hora. Ele é meu filho, Rafael. Por mais que tenha me decepcionado, eu ainda o amo. Eu sei. E por isso mesmo que você precisava colocar limites. Amor sem limites vira desrespeito. Rafael tinha razão. Eu havia mimado Diogo, havia passado a vida inteira colocando as necessidades dele antes das minhas. E quando eu finalmente precisei dele, ele não estava lá. Você se arrependeu de alguma coisa que disse para eles? Rafael perguntou. Não, me arrependo é de ter demorado tanto para falar. Naquela noite, jantamos numa choperia em Ipanema, um lugar descontraído onde Rafael disse que gostava de ir quando queria ser uma pessoa normal. Estava conhecendo todos os lados dele, o empresário bem-sucedido, o homem generoso, o namorado atencioso, a pessoa simples que ainda gostava de comer pastel na praia. Rafael, posso te fazer uma pergunta? Qualquer uma. Você realmente nunca pensou em desistir de mim? Em todos esses anos?
Ele parou de comer e me olhou seriamente. Quer a verdade absoluta? Quero. Nos primeiros 10 anos pensei em te procurar todos os dias. Nos 10 seguintes, algumas vezes por semana. Nos próximos 10, talvez uma vez por mês. Nos últimos 10 anos, uma vez por ano, no seu aniversário. Você lembra do meu aniversário? 15 de março. Como eu ia esquecer? Fiquei emocionada. 40 anos e ele ainda lembrava do meu aniversário. E você nunca tentou me substituir? Nunca conheceu alguém que te fizesse esquecer? Tentei, muitas vezes. Mas sempre havia algo que me lembrava de você. Um perfume parecido, um jeito de rir, uma opinião sobre alguma coisa. E eu percebia que estava procurando você em outras pessoas. Isso não foi muito justo com elas. Não foi. Por isso nunca consegui levar nenhum relacionamento adiante. No fundo, eu sabia que estava sendo desonesto. Caminhamos pela praia depois do jantar, de mãos dadas como 2 adolescentes. Havia casais jovens ao nosso redor, famílias com crianças, grupos de amigos. Ninguém nos olhava de forma estranha. Ninguém achava inadequado que 2 pessoas da nossa idade estivessem namorando na praia. Gabi, Rafael parou de caminhar e se virou para mim. Eu preciso te falar uma coisa. Meu coração disparou. Seria que ele estava tendo dúvidas? Seria que a realidade de conviver comigo estava sendo diferente da fantasia que ele havia alimentado por 40 anos? Fala. Eu quero que você se case comigo. Parei de respirar. Como? Quero que você se case comigo, oficialmente. Quero que você seja minha esposa. Quero que a gente tenha o casamento que sempre deveria ter tido. Rafael, eu sei que é muito rápido. Sei que faz apenas 2 semanas que nos reencontramos. Mas, Gabi, nós perdemos 40 anos. 40 anos. Eu tenho 68 anos. Você tem 65. A gente não tem tempo a perder. Ele estava certo. Aos 65 anos, eu não podia me dar ao luxo de namorados longos, relacionamentos incertos, promessas vagas de futuro. Você tem certeza? Absoluta. E você? Olhei para o homem à minha frente. O homem que me amou em silêncio por 40 anos, que me acolheu quando eu mais precisava, que me fazia sentir jovem e desejada novamente. O homem que construiu um império sonhando comigo, que nunca se casou porque não conseguiu me esquecer. Tenho certeza. Rafael me beijou ali mesmo, na praia, sob as estrelas, como se fôssemos 2 jovens apaixonados planejando o futuro. E, de certa forma, era exatamente isso que éramos. Quando? Perguntei quando nos separamos. O mais rápido possível. Que tal daqui a 1 mês? 1 mês. Em 1 mês, eu seria a senhora Rafael Delgado. Em 1 mês teria oficialmente a família que sempre quis, o amor que sempre sonhei, a vida que merecia. Só tem uma coisa, disse, me lembrando de algo importante. O quê? Você vai ter que pedir minha mão para o Diogo. É tradição. Rafael riu. Depois do encontro de hoje vai ser interessante. Vai ser hilário. Voltamos para casa de mãos dadas, planejando nosso casamento, falando sobre lua de mel, sobre a vida que teríamos juntos. Era surreal pensar que 2 semanas antes eu estava dormindo num hotel barato, achando que minha vida havia acabado. Mas às vezes a vida nos prega essas peças. Às vezes, quando achamos que tudo está perdido, o destino resolve nos dar exatamente aquilo que sempre quisemos. E às vezes, o final feliz que achávamos que tinha passado da hora, na verdade estava apenas esperando o momento certo para acontecer. Na manhã seguinte, Rafael ligou para Diogo. Diogo, é Rafael Delgado. Preciso falar com você sobre um assunto importante. Pode vir aqui hoje à tarde? Ouvi a conversa de longe, mas imaginei a cara do meu filho ao receber aquele telefonema. É sobre sua mãe, Rafael continuou. É sobre o futuro dela. E o seu também. O futuro dele, também. Fiquei curiosa para saber o que Rafael tinha em mente. 2 horas está ótimo. Até logo. Rafael desligou e me olhou com um sorriso maroto. O que você está planejando? Perguntei. Você vai ver. Vai ser educativo. Rafael, confia em mim? Confio. Então deixa comigo. Hoje seu filho vai aprender algumas coisas importantes sobre respeito, família e as consequências das nossas escolhas.
E pelos olhos de Rafael, eu sabia que a conversa com Diogo seria muito mais interessante do que uma simples formalidade pedindo minha mão em casamento. Diogo chegou pontualmente às 2 horas, dessa vez sozinho. Valentina havia ficado em casa, provavelmente achando que não era assunto dela. Rafael me pediu para ficar na varanda, de onde eu conseguia ouvir a conversa, mas não seria vista. Obrigado por vir, Diogo. Rafael o cumprimentou na sala. Senta, por favor. Quer beber alguma coisa? Estou bem. O senhor disse que queria falar sobre minha mãe? Quero. Na verdade, preciso pedir uma coisa para você. Ouvi Diogo se remexer na poltrona. Que tipo de coisa? Quero pedir a mão da sua mãe em casamento. O silêncio que se seguiu foi tão longo que cheguei a pensar que Diogo tinha desmaiado. Casamento? Ele finalmente conseguiu falar. Vocês se conheceram há 2 semanas. Nos conhecemos há 45 anos. Rafael corrigiu pacientemente. Apenas nos reencontramos há 2 semanas. Mesmo assim, casamento é um passo muito grande. Minha mãe está fragilizada, passou por um trauma. Sua mãe está lúcida e feliz. Mais feliz do que esteve em anos. Senhor Rafael, ouvi Diogo suspirar. Eu entendo que o senhor se apaixonou por ela, mas precisa entender que ela está vulnerável. Perdeu tudo, não tem para onde ir. E onde você estava quando ela precisava de um lugar para ir? A pergunta foi feita num tom calmo, mas havia um fio de aço por baixo da educação de Rafael. Nossa situação era complicada. Que situação complicada? Você mora num apartamento de 120 metros quadrados. Tem 2 quartos vagos, ganha 15 mil reais por mês como consultor financeiro. Sua namorada ganha 12 mil trabalhando em casa. Que complicação você tinha para dar um sofá para sua mãe por 1 semana? Meu coração disparou. Rafael havia investigado Diogo. Sabia exatamente qual era a situação financeira do meu filho. Como o senhor sabe disso? Diogo, eu não construí um império de 200 milhões sendo ingênuo. Quando alguém entra na minha vida, quando alguém se torna importante para a mulher que eu amo, eu preciso saber com quem estou lidando. O senhor me investigou? Investiguei. E sabe o que descobri? Que você ganha bem, mora bem, tem uma vida confortável e que mesmo assim rejeitou sua mãe quando ela mais precisou. O tom de Rafael ainda era educado, mas agora havia uma firmeza que fez até eu me arrepiar. Também descobri outras coisas interessantes, continuou. Como o fato de você nunca ter visitado sua mãe na casa de Santa Teresa. Como não ligava para ela há 3 meses antes do incêndio. Como ela mandava dinheiro para você durante a faculdade e você nunca retribuiu. Eu não preciso ouvir isso. Precisa sim, porque agora vou te fazer uma proposta. Diogo ficou em silêncio. Sua mãe e eu vamos nos casar daqui a 1 mês. Vai ser uma cerimônia pequena, íntima, só com pessoas que realmente se importam com ela. Você está convidado. Obrigado. Diogo murmurou. Não terminei. Estou te oferecendo uma chance de redimir 40 anos de filho ingrato. Uma chance de finalmente ser o filho que sua mãe merece. Que tipo de chance? Sua mãe dedicou a vida inteira a você. Trabalhou em 3 empregos para pagar seus estudos. Abriu mão de tudo, inclusive do homem que amava, para te criar sozinha. E quando ela precisou, você a rejeitou. Eu sei que cometi erros. Não foram erros, Diogo. Erros acontecem por acaso. O que você fez foi uma escolha. Você escolheu seu conforto em vez do bem-estar da sua mãe. A voz de Rafael estava ficando mais dura e eu podia imaginar a expressão do meu filho. Mas eu acredito que as pessoas podem mudar. Acredito que você pode aprender a ser o filho que sua mãe sempre quis que você fosse. Como? Primeiro, você vai participar do nosso casamento não como um convidado qualquer, mas como o filho dela. Vai fazer um discurso agradecendo por tudo que ela fez por você e pedindo desculpas por ter falhado com ela. Ouvi Diogo engolir seco. Segundo, você vai mudar a forma como trata sua mãe. Nada de visitas esporádicas, nada de ligações de compromisso, você vai ser presente na vida dela. E se eu não quiser? A pergunta saiu num tom desafiador que me preocupou. Aí você vai continuar sendo exatamente o que é agora. Um filho ingrato que só aparece quando convém. E sua mãe vai continuar sendo feliz comigo, sem precisar de você. O silêncio voltou a dominar a sala.
A escolha é sua, Diogo. Você pode continuar sendo o homem egoísta que rejeitou a própria mãe, ou pode começar a ser o filho que ela merece. Mas se escolher a segunda opção, vai ter que provar. Palavras não bastam mais. E se eu escolher a primeira? Então você vai sair da nossa vida, definitivamente, porque sua mãe já sofreu o suficiente por sua causa. Rafael havia acabado de dar um ultimato ao meu filho. E pela primeira vez na vida, alguém estava defendendo meus direitos como mãe, exigindo que eu fosse tratada com o respeito que merecia. Preciso pensar, disse Diogo. Tem até o casamento para decidir. 1 mês. Ouvi passos, cadeiras sendo arrastadas. A reunião estava acabando. Diogo, Rafael falou uma última vez. Sua mãe te ama apesar de tudo. Isso é uma dádiva que nem todo mundo tem. Não desperdice de novo. Depois que Diogo foi embora, fiquei um tempo na varanda processando o que havia acabado de ouvir. Rafael havia feito algo que eu nunca tive coragem de fazer. Cobrou de Diogo o respeito que eu merecia como mãe. Você ouviu tudo? Rafael apareceu na varanda. Ouvi. Você foi muito duro com ele. Fui justo. Há 40 anos você protege esse menino das consequências dos atos dele. Está na hora dele crescer. Rafael estava certo. Eu havia mimado Diogo a vida inteira, sempre arranjando desculpas para seus egoísmos, sempre colocando as necessidades dele antes das minhas. E se ele escolher sair da nossa vida? Então não era filho que valia a pena ter mesmo. As palavras foram duras, mas havia uma verdade libertadora nelas. Pela primeira vez, alguém estava me dizendo que eu merecia melhor, que eu não precisava aceitar migalhas de afeto do meu próprio filho. O mês seguinte passou voando. Rafael contratou uma wedding planner para organizar nosso casamento, mas eu insisti em participar de cada detalhe. Escolhemos uma cerimônia na Praia da Barra, ao pôr do sol, apenas com alguns amigos próximos de Rafael e esperávamos Diogo. Experimentei vestidos em ateliês que nunca imaginei pisar. Rafael insistiu que eu escolhesse o mais caro, o mais bonito, o que me fizesse sentir como uma rainha. Acabei optando por um vestido champanhe, elegante, mas não exagerado, apropriado para uma noiva de 65 anos que finalmente havia encontrado seu final feliz. Você está linda, Rafael disse quando me viu experimentando o vestido pela primeira vez. Estou velha demais para vestido de noiva. Você está perfeita para o papel de mulher que vai se casar com o homem que a ama. E vocês, acreditam que é possível encontrar o amor verdadeiro aos 65 anos? Acreditam que uma tragédia pode ser o começo da maior felicidade da nossa vida? Diogo não deu sinal de vida durante as 3 primeiras semanas. Não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Eu oscilava entre a tristeza de uma possível perda definitiva e o alívio de não ter que lidar com sua hostilidade. 1 semana antes do casamento, ele finalmente ligou. Mãe, posso ir aí hoje? Claro, filho. Ele chegou 2 horas depois, sozinho novamente. Mas dessa vez havia algo diferente nele. Parecia menor, mais humilde. Mãe, eu preciso falar com você. Nos sentamos na sala, eu e ele, como não fazíamos há anos. Eu pensei muito sobre o que o Rafael disse. Começou, olhando para as próprias mãos. E ele estava certo, sobre tudo. Fiquei em silêncio, esperando. Eu fui um filho terrível. Não só naquele dia do incêndio, mas por anos, décadas. Ele levantou os olhos e vi lágrimas ali. Mãe, você dedicou sua vida inteira a mim e eu nunca retribuí, nem um pouco. Diogo, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Quando você apareceu na minha porta naquele dia, eu só consegui pensar em como seria inconveniente ter você em casa. Não pensei em como você estava se sentindo, no que tinha passado, no desespero que devia estar sentindo. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Eu pensava que tinha tempo, que sempre haveria tempo para ser um filho melhor, que você sempre estaria lá, esperando, perdoando, amando incondicionalmente. Ele enxugou os olhos com as costas da mão. Quando descobri que você estava com o Rafael, minha primeira reação foi ciúme. Não de você estar feliz, mas de ter encontrado alguém que te valoriza mais do que eu. Filho, mãe, eu quero estar no seu casamento. Não porque o Rafael me obrigou, mas porque quero ser parte da sua felicidade.
Quero finalmente ser o filho que você merece. Comecei a chorar também. Não era apenas o pedido de desculpas que eu sempre quis ouvir. Era Diogo finalmente entendendo o que havia perdido e querendo recuperar. Você tem certeza? Absoluta. E mãe, eu preparei uma coisa para o casamento, um discurso. Espero que você deixe eu fazer. Claro que deixo. Diogo me abraçou então, um abraço verdadeiro, apertado, como não fazia desde criança. E pela primeira vez em anos, senti que meu filho realmente estava presente ali. O dia do casamento amanheceu perfeito. Céu azul, sol dourado, brisa suave vinda do mar. Rafael havia contratado decoradores que transformaram um trecho da praia num cenário de sonhos, com flores brancas, tecidos esvoaçantes e um altar improvisado de frente para o oceano. Eu me arrumei no quarto da nossa casa. Nossa casa, que alegria pensar assim, com a ajuda de uma maquiadora e cabeleireira que Rafael contratou. Quando me olhei no espelho, mal me reconheci. Estava bonita, elegante, radiante. Aos 65 anos, eu finalmente parecia uma noiva. Rafael me esperava no altar, impecável num terno bege, sorrindo como um menino. Ao lado dele estava o celebrante, um amigo nosso que havia se tornado juiz de paz, especialmente para nos casar. A música começou a tocar, At Last, da Etta James, minha música favorita, e comecei a caminhar pela areia em direção ao meu futuro. Não havia pai para me conduzir ao altar. Não havia damas de honra ou pajens. Era apenas eu, caminhando em direção ao homem que me esperou 40 anos. Quando cheguei ao altar, Rafael segurou minhas mãos e sussurrou: "Você está deslumbrante." A cerimônia foi simples e emocionante. Escrevemos nossos próprios votos. E quando chegou minha vez de falar, as palavras saíram direto do coração. Rafael, 40 anos atrás, você me disse que voltaria quando tivesse construído tudo com que sonhava. Você cumpriu sua promessa. Construiu um império, realizou todos os seus sonhos profissionais. Mas hoje eu descobri que o que você realmente estava construindo era um lugar para mim. Um lugar onde eu pudesse ser amada, respeitada, valorizada. Obrigada por me esperar. Obrigada por me encontrar. Obrigada por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar. Rafael chorou durante meus votos. E quando chegou a vez dele, Gabriela, eu passei 40 anos me perguntando e se? E se eu tivesse ficado? E se eu tivesse sido corajoso? E se não tivesse deixado você ir embora? Hoje eu paro de me perguntar e se? E começo a viver o agora. Agora você está aqui. Agora nós temos a chance de viver o amor que sempre foi nosso. Prometo que vou te amar, te proteger e te valorizar todos os dias que me restam de vida. Quando o juiz disse, podem se beijar, Rafael me beijou com a mesma paixão de 40 anos atrás. E por um momento, eu me senti jovem de novo. Depois da cerimônia, durante o jantar na varanda da nossa casa, Diogo pediu para falar. Ele se levantou, nervoso, segurando um papel nas mãos trêmulas. Mãe, começou, e toda a mesa ficou em silêncio. Há algumas semanas, quando você mais precisou de mim, eu te falhei. Te falhei como nunca pensei que falharia. E hoje, vendo você linda, feliz, realizada, eu percebo que quase perdi a oportunidade de ter você na minha vida. Ele parou, respirou fundo e continuou. Você passou 40 anos sendo a melhor mãe que alguém poderia ter. Trabalhou 3 empregos para me dar educação. Abriu mão dos seus sonhos para realizar os meus. Sacrificou sua própria felicidade para me ver feliz. E quando você precisou, eu não estive à altura do amor que você me deu. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, e eu senti meu coração se apertar. Mãe, eu não mereço seu perdão, mas estou aqui para prometer que vou passar o resto da vida tentando ser o filho que você sempre mereceu ter. Rafael, ele se virou para meu marido. Obrigado por me abrir os olhos. Obrigado por cuidar dela quando eu falhei. Obrigado por me dar uma segunda chance. Diogo se sentou e por um momento só se ouviu o barulho das ondas. Então, Rafael se levantou e estendeu a mão para meu filho. Bem-vindo à família, Diogo. Eles se abraçaram e eu soube que finalmente tinha tudo o que sempre quis. Um marido que me amava
e um filho que me respeitava. A festa continuou até tarde, com música, dança e muitas histórias. Rafael contou para os convidados como nos conhecemos, como foi nossa separação, como foi nosso reencontro. Eu falei sobre os 40 anos de saudade, sobre como nunca esqueci o grande amor da minha juventude. Quando os últimos convidados foram embora e ficamos só nós dois na varanda, Rafael segurou minha mão e disse: "Então, senhora Delgado, como se sente sendo uma mulher casada?" Senhora Delgado. Eu tinha um nome novo, uma vida nova, uma família nova. "Me sinto completa", respondi. "Pela primeira vez na vida, me sinto completa." Olhamos para o mar em silêncio, ouvindo as ondas, sentindo a brisa noturna. "Rafael, posso te contar uma coisa? Qualquer coisa." Durante muito tempo, eu odiei aquele incêndio. Achava que tinha sido a pior coisa que poderia ter me acontecido. E agora? Agora percebo que foi a melhor. Se minha casa não tivesse queimado, eu nunca teria ligado para você. Nunca teria descoberto que você me esperou todos esses anos. Nunca teria tido coragem de recomeçar. Rafael sorriu. "Então você acha que o destino conspirou a nosso favor?" "Acho que às vezes precisamos perder tudo para ganhar o que realmente importa." Era verdade. Eu havia perdido minha casa, meus móveis, minhas lembranças materiais. Havia descoberto que meu filho era capaz de me abandonar quando eu mais precisava. Havia passado pelos dias mais sombrios da minha vida, mas em troca, ganhei o amor da minha vida de volta. Ganhei uma casa melhor, uma família melhor, uma versão melhor de mim mesma. Ganhei a prova de que nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para viver o grande amor da nossa vida. Aos 65 anos, eu finalmente estava vivendo a vida que sempre foi minha por direito. E tudo começou com um incêndio que eu achei que ia me destruir, mas que na verdade me libertou para viver meu verdadeiro destino. 5 meses depois do casamento, Diogo realmente mudou. Passou a nos visitar toda semana, ligava diariamente, se tornou presente na minha vida de uma forma que nunca tinha sido. Rafael o incluiu em alguns projetos da empresa, não por obrigação, mas porque viu potencial nele que nem eu sabia que existia. "Sabe o que mais me impressiona?" disse Rafael numa tarde, depois de uma visita do Diogo. "Como ele está se tornando parecido com você. O jeito generoso, a preocupação com os outros. Ele sempre foi um bom menino no fundo. Só precisava de alguém para mostrar o caminho certo. Como você fez comigo há 40 anos. Era verdade." Eu havia mostrado para Rafael o que era amar alguém incondicionalmente, e agora ele estava mostrando para Diogo o que era ser um homem de verdade. Hoje, quando conto essa história para as pessoas, muitas acham difícil de acreditar. Como é possível que um amor sobreviva a 40 anos de separação? Como é possível que uma tragédia se transforme na maior bênção da nossa vida? Mas eu aprendi que a vida tem dessas ironias. Às vezes, quando achamos que chegamos ao fim, estamos apenas no começo. Às vezes, quando pensamos que perdemos tudo, estamos prestes a ganhar muito mais do que imaginávamos possível. E às vezes, o grande amor da nossa vida está apenas esperando o momento certo para voltar e nos mostrar que alguns finais felizes valem a pena esperar 40 anos. Obrigada por chegar até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se te fez acreditar que nunca é tarde para recomeçar, compartilha com alguém que